Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, né? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre o arquétipo da deusa Deméter, tá bom? Se você não conhece, se você nunca ouviu falar, você vai ficar sabendo agora. Então fique aqui que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aí que vai te ajudar. Aí, quem sabe um novo arquétipo para você ativar, um novo conhecimento, ou de repente aí uma janela de curiosidade aí para você entender um pouco mais sobre a mitologia grega, sobre os arquétipos das deusas, tá bom? Então fica aqui comigo, já curte esse vídeo, acompanha até o final, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum vídeo que você gostaria de, ver eu fazendo aqui sobre a mitologia grega, sobre deuses, né? Coloca aqui deuses, orixás, pode colocar aqui que eu vou ter o prazer de trazer aqui o meu conhecimento para vocês, tá bom? Então, já se inscreve no canal e fica por aí, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre o arquétipo da deusa Deméter, né? A deusa Deméter, quem é a deusa Deméter, né? É a mãe, né? Ela carrega a energia arquetípica da mãe. É a deusa Deméter. Também é a deusa do cereal, é a deusa da colheita, né? Tem alguns retratos, acho que aqui, né, no post do vídeo aí, tem uma foto aí, ela é a deusa do cereal, aí, da fartura, né, da nutrição, até porque é o que representa aí o arquétipo da mãe, né, representa a nutrição, colocar vida no mundo, né, as frutas, os cereais, a fertilidade, né, esse é o arquétipo aí, o que carrega, né, a egrégora que carrega a energia desse arquétipo da deusa Deméter, tá bom? Então vamos ver como que é aqui a relação dessa deusa com o dinheiro. Como que é a relação da deusa Deméter com o dinheiro? Ou seja, quando você está com a sua deusa Deméter, né, com o seu arquétipo, com a sua faceta da deusa Deméter ativada, como que vai ser a sua relação com o dinheiro? Então, de repente, né, você vai se identificar, ou vai identificar alguém aí do seu convívio, da sua família, que lida com o dinheiro dessa forma. Então presta atenção, né? Um pouquinho da história aqui de Deméter. Deméter, ela é a mãe de Perséfone, né? Que é o arquétipo da filha, né? Que vive aí a energia do arquétipo da filha. Tem um vídeo aqui falando como é a pessoa, né? Como que são as características da pessoa que vive nesse arquétipo da deusa Perséfone, né? Que é a filha. E como que ela lida com o dinheiro. Vou colocar aqui no card, tá bom? Para vocês verem se você se identifica aí, tá? E se você se identifica, tá na hora de ativar aí outras deusas aí, né, dentro de você aí, na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida profissional, na sua vida amorosa. Anyway, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Deméter, ela, sua única filha aí, Perséfone, a filha dela foi raptada aí por Hades, né, aí o deus do submundo, e o que que ela fez? Né, a base, o fundamento, a vida, o centro da vida de Deméter é quem? A filha. Ou seja, é a devoção, é aquela mãe que a vida dela, o centro da vida dela, o motivo da existência dela, a motivação dela para levantar de manhã, a motivação dela para fazer as coisas, é aquela pessoa que sai para ir no mercado, para fazer compra e não consegue pensar em comprar nada para si. Tudo é para o filho ou para os filhos, né? Essa pessoa tem mais de um. Então, quem vive na energia desse arquétipo não consegue focar num objetivo pessoal além dos filhos, né? E quem vive por muitos anos nessa energia, né, do arquétipo da mãe, da Deméter, pode sofrer de uma coisa que a gente chama de síndrome do ninho vazio, quando chega ali na fase em que os filhos ficam adultos, na fase que os filhos se casam ou que eles saem fora de casa. Então, observe, né, se de repente você vive aí nessa faceta da Deméter, né, do arquétipo da mãe, né, Deméter. Por quê? Você vai ver que a sua relação com o dinheiro, o modo como você investe, quando você pensa em gastar o dinheiro, quando você pensa em guardar o dinheiro, em primazia, o centro ali é quem? É seus filhos ou seu filho. E tem alguma coisa de errado com isso? Não tem nada de errado com isso. Porém, o que esse arquétipo ele nos ensina com a relação com o dinheiro? Que a gente tem que ter outras facetas, outros arquétipos ativados com relação ao dinheiro. Que tá tudo bem a gente colocar os nossos filhos como motivação. Eu tenho filhos também, eu também sou mãe.
E muitas vezes eu preciso ativar o arquétipo da deusa mãe, né, da Deméter na minha vida, né? Porém, para a gente ser bem sucedido, para a gente encontrar o nosso eu, o nosso sentido aqui na vida, às vezes a gente precisa se descolar um pouco desse arquétipo da mãe para a gente conseguir construir renda de algo que faz sentido para nós, que ainda que os nossos filhos eles permaneçam do nosso lado, ou se eles resolvam viver a vida deles, galgar os objetivos deles e não dependam mais de nós financeiramente, aquele dinheiro que eu gerei, ele vai ter um sentido para mim. Então eu não vou gastar ele, eu não vou desperdiçar ele. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Só que se eu lido com o meu dinheiro dentro desse arquétipo da Deméter, o que vai acontecer? Toda a renda que eu gerar, ela vai ser em prol dos meus filhos. Se os meus filhos são pequenos, eles são dependentes de mim financeiramente. E tá ok. Tá ok. Porém, né, partindo do consenso que os nossos filhos vão crescer e que a gente alimenta os nossos filhos, a gente nutre os nossos filhos, a gente espera que eles tenham um corpo forte, nutrido, uma saúde forte, para que eles consigam galgar os seus objetivos, para que eles tenham força para caminhar para a própria vida. Não para eles se manterem embaixo do nosso domínio, embaixo do nosso cuidado financeiro, vamos dizer assim. A gente quer que os nossos filhos produzam, que eles também gerem frutos. Só que se a gente permanece, né, nutrindo os nossos filhos financeiramente, a gente tira deles a força e mostra para ele, como se a gente alimentasse os nossos filhos, mesmo quando eles começam a crescer, né, principalmente na fase adulta, que eles não são capazes de lidar com o dinheiro financeiramente. É como se a gente confirmasse para eles que eles precisam de nós financeiramente. E tem algo de errado com isso? Não tem nada de errado, não é julgamento, tá? Porque eu sei que como mãe a gente faz isso com muito prazer. É um prazer. Porém, não é saudável para nós como mães e não é saudável para os nossos filhos, não é saudável financeiramente para nós. Por quê? Todo o nosso patrimônio, tudo aquilo que a gente gera de renda, o centro vai ser ali o filho. Então, quando aquele filho não está, eu vou trazer para vocês o relato aqui de Deméter. Quando Perséfone ela foi raptada por Hades, ela ficou no submundo por quase um ano. E nesse quase um ano em que ela ficou sumida, desaparecida, que ninguém sabia onde ela estava, Deméter, ela entrou num estado que hoje a gente pode chamar de depressão. Ela entrou num estado depressivo que não é nem a síndrome do ninho vazio. Ela entrou num estado depressivo porque o sentido da vida dela, o prazer que ela tinha de nutrir a terra, né, de aumentar ali a colheita, de fazer com que os frutos viessem à tona, que as flores nascessem, era a filha dela. Porque dentro do casamento com os Zeus, né, da relação que ela tinha com os Zeus, ela não chegou a casar, né? Mas enfim, dentro da relação que ela teve com os Zeus, não existia uma relação. Existia um momento ali e foi concebido Perséfone. Então ela não tinha outro motivo na vida dela que não fosse a filha dela. Então quando a filha dela foi raptada e sumiu, ela vagou pela terra por anos procurando a filha dela. Então ela se vestiu, ela se abateu tanto que ela deixou a divindade dela, ela se vestiu de uma anciã, ela foi para a terra para trabalhar como cuidadora de crianças. Então ela se largou a divindade dela, todos os poderes que ela tinha, e aí a terra começou a padecer, porque não nascia frutos, a terra deixou de ser fértil, não tinha mais flores, começou frio, inverno, neve. Eu acho que essa época aí pode ser até época, eu esqueci o nome da época, que a terra ficou toda congelada, né? Tem até o filme A Era do Gelo, né? Acho que foi na época aí, a Era do Gelo, foi exatamente nessa época aí que Deméter vagou pela terra aí e se prontificou a ser como se fosse uma babá ou uma cuidadora aí de crianças, de órfãos, e deixou de nutrir a terra. E o povo começou a morrer,
porque não nascia nada, a terra ficou infértil, ficou fria, não tinha mais alimento. Então as pessoas foram até Zeus e pediram para Zeus, né, para que ele intervisse, para que ele fizesse alguma coisa, para que Perséfone voltasse, para que Deméter novamente tivesse força, tivesse felicidade, tivesse satisfação novamente, tivesse mais sentido novamente, para nutrir a terra novamente. E aí fez ali um acordo, né, Zeus ali com o irmão dele, Hades, para que Perséfone ficasse 6 meses no submundo e 6 meses na terra, que são os 6 meses que ela fica na terra, que Perséfone volta para a terra. Quando Perséfone volta para a terra, são os meses da primavera e verão. São os 3 meses de primavera e os 3 meses de verão, que é quando? Por que primavera? Porque é quando Deméter fica feliz que a filha dela vai voltar. Então ela enche a terra de flores, de frutos, de todas as flores, de todas as cores. Ela enfeita a terra, ela frutifica a terra, ela fertiliza a terra novamente, ela enche os campos de trigo novamente, ela alimenta novamente, ela volta a ter prazer a colocar alimento na terra, na mesa, quando a filha dela volta. Então vocês percebem o quão perigoso é a gente se manter em um único arquétipo. E se você se identificou com essa faceta aí do arquétipo da Deméter, tá tudo bem, porque é natural que a gente tenha todos esses arquétipos dentro da gente, mas a gente pode oscilar por eles e ativar eles ou desativar ou aumentar a proporção de ativação, de conexão com aquele arquétipo, dependendo da idade que a gente está, dependendo do ritmo da nossa vida, dependendo do objetivo, dependendo do quanto eu estou sendo prejudicada por estar somente em um arquétipo. E viver somente num arquétipo, ele é patológico, é doentio, porque isso pode estragar outras áreas da sua vida, porque Deméter, ela não consegue lidar com o dinheiro, ter uma carreira profissional, ela não consegue administrar o dinheiro, ela não consegue ter sentido, achar sentido em gerar dinheiro, ela não consegue achar sentido em nutrir, e muitas vezes até se nutrir, em comprar alguma coisa para si, porque tudo é para os filhos, tudo é para os filhos. É aquela mãe que ela não penteia nem o cabelo mais depois que pariu o filho, é aquela mãe que não consegue mais ter relação com o marido depois que teve o filho, porque tudo é o filho, ela não consegue sair de casa sem levar a criança junto, não consegue ter um date, um momento junto ali com o seu parceiro, porque não consegue largar a cria por algumas horas, confiar em deixar com a avó, com o vô, com uma tia, para poder retomar ali para o lugar dela de mulher, porque primeiro a gente é mulher, depois a gente é mãe. Então, existe alguns lugares de ordem, né, que a gente precisa compreender. E a gente pode dançar por esses lugares e ativar em momentos diferentes esses arquétipos das deusas. Então, eu espero que eu tenha te ajudado aqui, né, trazido uma clareza. Se fez algum sentido aqui para você, se te caiu uma ficha aí, te veio algum insight aqui, escreve aqui nos comentários também, tá bom? Para as outras pessoas saberem, se você já vivenciou ou vivencia a experiência de estar 100% aí, 100% aí nesse arquétipo da deusa Deméter, coloca aqui nos comentários também, tá bom? Pretendo trazer para vocês aqui mais conteúdos aí, falando dessas facetas aí com relação ao dinheiro, tá bom? Um beijo para vocês aí e até o próximo vídeo.